Seguindo no caminho, Cristão e Fiel continuaram conversando sobre o que encontraram pelo caminho. Cristão perguntou se Fiel havia encontrado o Palácio Belo. Fiel respondeu: vi sim e também vi os leões antes de chegar lá. Parecia que estavam adormecidos. Mas como ainda tinha bastante sol, não parei para falar com o porteiro e segui descendo a encosta. Cristão disse: agora me lembro de ele ter dito que te viu passar. Não imagino quanto eu gostaria que tivesse entrado no palácio. Teria visto coisas tão raras que dificilmente esqueceria. E no Vale da Humilhação, encontrou alguém? Fiel respondeu: encontrei com descontentamento, que tentou me convencer a voltar. Ele dizia que o vale era totalmente desonrado e que andar por ali desagradaria meus amigos soberba, arrogância, vaidade, glória mundana, entre outros, que se sentiriam ofendidos se eu fosse tolo o suficiente para atravessar o vale. Cristão perguntou: e o que você respondeu? Fiel falou: disse que apesar de serem meus parentes pela carne, todos que ele mencionou renunciaram ao parentesco desde que me tornei um peregrino e entrei nesse caminho. Portanto, não havia mais nenhuma relação entre nós. Disse também que ele estava completamente errado sobre o vale, pois a humildade precede a glória, o espírito orgulhoso se eleva antes da queda. Prefiro passar por esse vale do que optar pelo que ele considera mais digno. Cristão perguntou: e não encontrou mais ninguém? Fiel disse: encontrei alguém chamado Vergonha. De todos que encontrei em minha peregrinação, ele parece ter o nome menos apropriado. Os outros cediam após algum argumento, mas este insolente nunca se calava. Cristão perguntou: o que ele disse? Fiel respondeu: ele criticava a própria religião. Dizia que era servil e miserável se ocupar com essas ideias, que ter escrúpulos era covardia, que era ridículo medir palavras e abdicar da liberdade. Ele criticava a condição baixa e servil da maioria dos peregrinos de nossa época, sua ignorância e falta de civilização. Discursou longamente sobre isso e outros pontos, como a vergonha de chorar ouvindo um sermão, voltar para casa triste, pedir perdão pelas menores ofensas e devolver o que foi roubado, dizendo que isso é uma vergonha. Cristão perguntou: e o que você respondeu? Fiel disse: no início, não sabia o que dizer, pois suas palavras me fizeram ficar com vergonha. Ele quase me venceu. Mas então pensei que o que tem muito valor entre os homens é detestável diante de Deus. Vergonha me dizia o que os homens são, mas não o que Deus é, nem sua palavra, nem seus pensamentos. No dia do julgamento, não seremos julgados conforme os espíritos orgulhosos do mundo, mas conforme a sabedoria e a lei do Altíssimo. Então pensei que o melhor é seguir o que Deus diz, mesmo que esteja em oposição a todos os homens do mundo. Vejo que Deus prefere sua religião, que os mais aceitos são os que se fazem tolos pelo reino dos céus, e que um pobre que ama a Cristo é mais rico que o mais rico do mundo. Se este odeia o Senhor, afaste-se de mim, vergonha, inimigo da minha salvação. Como poderia ouvir você em vez de ouvir o meu Senhor, o soberano? Se eu fizesse isso, como poderia encará-lo no dia da sua vinda? Se me envergonhasse agora de seus caminhos e servos, como poderia esperar sua bênção? Vergonha era muito atrevido. Foi difícil conseguir que me deixasse, mas ele continuava me importunando, me seguindo e sussurrando as fraquezas dos seguidores da fé. Mas finalmente fiz-lhe entender que perdia seu tempo, pois nas coisas que ele desprezava é que eu via mais glória. Só assim me livrei de suas importunações, e aliviado, exclamei: são muitas as tentações que enfrentam aqueles que obedecem à voz do céu, e todas conforme as inclinações da carne. Quando umas são vencidas, outras logo aparecem. Alerta, peregrinos, comportem-se sempre como quem são. Cristão, então disse: fico feliz, irmão, que tem enfrentado esse vilão com tanta coragem, a quem, como sabiamente disse, o nome não convém. É um atrevido que até nas ruas nos persegue, tentando nos envergonhar do bem. Mas, se não fosse tão atrevido, como faria o que faz? Resistamos a ele, pois, apesar de suas pretensões, só engana os tolos. Fiel disse: devemos pedir ao Senhor por ajuda e para que nos proteja contra a vergonha. Cristão concordou com ele e perguntou se havia encontrado mais alguém no vale. Fiel respondeu: não, pois o sol iluminou o resto do caminho, assim como no vale da sombra da morte. Cristão disse: você teve sorte,
Comigo foi diferente. Logo na entrada do vale, tive de lutar um terrível e prolongado combate com o maligno Apolião. Achei que ele ia me matar, principalmente quando me pisoteou, como se quisesse me esmagar. Quando me lançou ao chão, minha espada caiu da mão, e ouvi-o exclamar: "Agora você não escapa." Mas clamei ao Senhor, e ele me ouviu, pondo fim a todas as minhas angústias. Depois, passei pelo vale da sombra da morte, e quase metade do caminho foi no escuro, pois já era noite. Muitas vezes achei que ia morrer, mas finalmente amanheceu, o sol se ergueu, e assim pude continuar o caminho com muito mais sossego e facilidade.